Cartas de Cristo, senhores. Vamos a mais um vídeo da continuação da carta 6, é o 64 e o vídeo 710, 710, 64. Bom, vamos relaxar então. Virar um pouquinho para cá. Relaxando, relaxando, relaxando. Que Jesus Cristo nos possa ajudar, né? Nesta leitura e para que possamos assimilar melhor. Hoje vamos fazer um Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, aqui e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, assim é. Bom, Cristo, no último vídeo, no vídeo anterior, ele falava da reunião da Páscoa com os discípulos e que ele falou para os discípulos o que ia acontecer com ele e eles não acreditavam muito e tal. Então, ali, para ele ser lembrado, ele partiu o pão e disse que sempre, vamos dizer, sempre que eles fizessem isso, eles iam lembrar, né, dele e o vinho seria simbolizando o vinho, o sangue dele. Foi só isso. A igreja transformou esse ato diferente, com os dizeres e, sei lá, deixa pra lá. Que eles dizem, esse pão é o corpo de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo. Eu já tenho uma versão sobre isso, uma versão que deve ser pleiadiana, em que a Igreja Católica usa isso, mas que o símbolo é sobre as práticas satânicas, beber sangue e comer certas partes, né? O pão seria representando o corpo, que os atos satânicos comem certas partes do corpo, coração e outras partes. Porque a Igreja Católica, que não tinha esse nome e era diferente na antiguidade, ela fazia outras práticas ocultas, né? E o Papa, no tempo da Lucrécia Borgia, os papas mandavam até matar pessoas. Ali naquele canal de Veneza, ali está cheio de esqueleto. A Lucrécia Borgia envenenava os caras, já que ela não queria mais, ela pegava e envenenava. Ou por algum motivo, entre parentes, político, né? Da época. O Papa, ele gostava de transar com as mocinhas e muitas vezes ele transava com a filha sem saber que era filha, porque ele andava
com tudo que era mulher. Arruma hoje, arruma para amanhã uma mulher, dizia lá pro que servia ele, né? Aí não quer mais ela, então arruma outra e tal. E acabava acontecendo isso. Por isso, houve foi na Inglaterra? Acho que foi, né? Parece que sim. Houve aquela luta. Não, foi na Europa. Sim, foi na Europa, num país da Europa, que eu não estou lembrando agora o nome, não tem nada. Começou num outro país sem ser porque a Inglaterra está. Eu não sei se considera a Inglaterra a Europa, porque ela está afastada, né? Ela não pertence àquele pedaço da Europa. Então, houve um rei, né? Que ele, sabendo das práticas dos padres e papas e bispos e sei lá que M a mais, né? Para não dizer a palavra, ele, sabendo disso, ele começou a combater. Então, lá no país dele, o Papa não mandava nada. O Papa mandava nos outros países, fazia acordos com os outros países e estimulava até guerras, né? Mas ali ele era como um ditador, esse rei, né? Era como um ditador. Ele é que ditava as regras. Então foi ele que ditou essa regra, que nenhum Papa, nenhum padre, ou Papa, né, também, que pertencesse à Igreja Católica, podia casar. Não podia casar, não podia ter contato com mulher. Ele achava que tinha que ser íntegro, se voltar somente para a religião, e não podia casar e não podia ter relações extras, né, com as mulheres como os outros tinham. E tem hoje, né, a gente sabe, aí de vez em quando dá as notícias, padres pedófilos, padres que até frequentam os antros de mulheres da vida, né? Ficava muito mais bonito se deixassem eles casar como os pastores. O pastor evangélico casa, né? Então esse rei, e ele conseguiu isso. E hoje a Igreja Católica, né, tem as suas leis de que eles não podem casar, mas foi devido a esse rei, que eu não estou lembrando o nome, nem estou lembrando, mas isso é verdade que eu estou falando, tá? Nem estou lembrando o país, mas é para você saber disso, mas a minha memória, né? Então não lembro. E como eu nunca preparo aula nenhuma, eu só digo assim, hoje eu vou fazer a Família da Luz, vou fazer o Evangelho, as Cartas de Cristo, extraterrestre, só determino isso. Mas nunca preparo aula nenhuma. Quando eu comecei lá naquele saudoso canal, eu já preparava assim, mas agora eu não vejo necessidade de preparar. Então, às vezes vem as ideias minhas, vem a lembrança minha, né? E também que eu sinto que às vezes não... mas eu estou falando isso, eu fico assim, mas não sou eu, quer dizer, é espiritualidade que naturalmente está presente e me passa alguma coisa para eu dizer também, fala sobre isso, sobre aquilo, outro. Porque quando a gente faz um trabalho desses, nós não estamos sós, tá? Eles sabem quem faz o trabalho. Eu não tenho o dia certo, nem o horário certo. Deve ser meio complicado lá para eles, né? Porque eles... Acho que talvez dê mais atenção àquela pessoa que vai dizer assim, olha, todo dia, toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo, às tantas horas eu vou estar lá fazendo o meu trabalho, né, espiritual.
mas eu não faço isso. Eu faço quando eu posso, quando eu estou bem, porque às vezes eu também não estou legal, então não vou fazer. Hoje eu acho que eu não vou fazer, mas depois eu melhoro e tal, minha energia melhora, então aí eu venho e faço, né? Como a energia, ela fica, vamos dizer, que termo que eu vou dar? Ela fica empregada no vídeo, seja ela boa ou seja ruim. Então, quando eu estou achando que eu não estou legal para fazer, é melhor não fazer, né? Eu hoje pretendia fazer de manhã, acabei não fazendo. Agora já está anoitecendo. Eu vou ver se melhora aqui a iluminação para começar a ler. Porque eu fiz aqui uma modificação, ficou mais espaço. E a luz está em outra posição. E eu estou achando que está muito escuro aqui. Melhorou? Acho que é a mesma coisa, né? Sei lá. Eu acho que eu não vou usar o quadro hoje também. Bom, deixa eu ver mais. É complicado. Acho que melhorou. Agora acho que melhorou um pouquinho, né? Melhorou sim. Bom, óculos. Botei uma mesinha pequenininha aqui, redondinha, para eu botar minhas coisas. E o Cristo está aqui. O Cristo está aqui, ó. Bom. Então, lembrando que isso é uma canalização de uma médium que canalizou há anos atrás. Não é o Cristo que escreveu, ele ditou a carta, ditou. É canalização. Bom, vamos lá. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras. Oliveiras oliveira é o que dá a azeitona. As oliveiras, elas têm uma folha pequenininha. Eu disse que não ia no quadro, mas eu vou. Elas não são muito altas, não, mas assim, pequenininha. Pequenininha a folhinha. O chá da folha da oliveira é bom para vírus, viu? É difícil encontrar, mas é bom para vírus. Bom, então ali havia um aglomerado, né, de oliveiras que davam oliva, e ele foi para lá. Ela é de cor um verde bem escuro. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras, o lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém, eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me em total silêncio para a minha aprovação, entrando em espírito em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida, Sentei-me protegido do vento, envolvi-me na túnica, fechei os olhos e pouco a pouco senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio.
Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração. Preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo esta carta sabe, tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na terra se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja decidiu no Concílio de Nicéia que eu me referi às 3 pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-los de seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas? Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu, nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da Igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiram as guerras entre nações. Esses débeis mentais que colocam as bombas no seu próprio corpo para explodir, né? Explodir o prédio, explodir não sei onde, os loucos, né, da Terra. Eles dizem que fazem isso em nome do Alá, do Alá, o nome do Alá. Alá é Deus, né, para eles. Dizem que fazem isso em nome de Deus. Quando alguns povos, parece que os incas, não eram os maias, eram os outros que são confundidos com os maias, toltecas, né? Toltecas. Eles pegavam as jovens virgens e as queimavam ali vivas também para oferecer a Deus. Que é para Deus os ajudar. Mal sabiam eles que quando falecessem, iam para o inferno e o espírito deles ia ser queimado toda hora. Até eles se arrependerem e pedirem socorro para Deus. Quer dizer, até que eles entendessem, né? Se arrepender porque entenderam. Agora, quando não entende porque está passando aquilo, fica lá milhares de anos, né? Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de algumas dessas crenças e contribuíram muito para a existência nestes 2 milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios, conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos
e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram ímpeto por trás do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa, com imensa pompa e riqueza. Estes são edifícios criados com os impulsos do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. Agora, ele vai falar... Nossa, estou vendo aqui, é muito longa. Nossa! Vai continuar ainda por muito tempo, ó. A carta número 6. Cristo agora vai falar sobre a verdade em relação ao pecado, né? As igrejas, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, é pecado. O que existe é erros, né? É pecado, pecar. Está pecando contra Deus. Separou da mulher, está pecando contra Deus. Gente, até como vai falar outro assunto, vou explanar aqui um outro assunto. As pessoas casam na Igreja Católica e têm que jurar até que a morte nos separe. Alguns levam isso tão a sério, mulheres principalmente, né? Que levam isso tão a sério que mesmo que elas sejam surradas pelos maridos ou companheiros, elas não separam, ficam aguentando na calada. Muitas nem falam nem para amiga, nem para ninguém. Deus criou os seres humanos para serem felizes. Se uma pessoa não está sendo feliz, ela tem todo o direito de se separar de quem a está fazendo infeliz, seja de parente, seja de marido, seja de esposa, seja de filho, filha, ou de uma outra pessoa, um tio, uma tia, né, que está enchendo o saco. Mas a catequização da religião, que as pessoas pensam que isso foi Deus que disse, faz com que essas pessoas continuem sofrendo até a hora da morte. Aí chega lá do outro lado, vai se arrepender. Poxa, eu fiquei aguentando esse tempo todo aqui na escolinha espiritual, está me dizendo que eu podia ter me separado, podia ter arrumado outra pessoa para ser feliz. E eu aguentei aquele homem que me batia, me botava o olho roxo, que me fraturou o braço. Então, a igreja evangélica que eu frequentei, e fui evangélica durante algum tempo, né? Fui batizada, porque eu não fui batizada na igreja católica, porque aqui em casa não me deram educação religiosa nenhuma. Bom, então, a esposa do pastor disse para mim que não queria saber da filha, que estava lá na América do Norte, né? Que eles eram americanos. Não queria saber, simplesmente porque a filha se juntou lá com alguém, ela não casou de papelzinho, não casou na igreja lá deles. Ela não quis saber mais da filha, por causa disso.
porque a filha, com uma consciência mais aberta, né, mais expandida, viu que não havia necessidade de casar por papel, né, ou casou com outro que não era da religião, alguma coisa assim. Então, geralmente, a pessoa, por exemplo, o evangélico quer que seus filhos casem com gente evangélica. A senhora, a esposa do pastor, ela quis que eu namorasse um rapaz que já estava sendo preparado, né, para ser um pastor, que ele estava. E ele veio aqui, ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Ele era português e chegou a escrever até para mim. Ela falou de mim para ele, e ele então escreveu, tá? Mas a letra dele, ele escrevia em letra de imprensa. Eu, naquela época, tinha uma vista boa. Eu tinha dificuldade de ler, era tão pequenininho, ó, assim, L, H, muito pequenininho. Não dá nem para ver aí, né? Muito pequenininho. E ela disse que ele tinha só um defeito na perna, mancava numa perna. Eu também não liguei, porque ele mancava na perna, tudo bem. Eu já sabia que evangélico não ia a bailes, né, para dançar. Eu também não fui habituada a isso, embora tenha dançado lá fora quando meus tios viajaram, mas eu não tinha uma vida muito presa, né, aqui em casa. Bom, tudo bem, né, fui conhecer o rapaz. E aí? Bastou ele dizer uma frase bem longa para eu dizer bye bye, tchau, tchau, volta para Portugal. Naquela época, as mulheres portuguesas estavam fazendo manifestações porque elas queriam votar. E lá era proibido a mulher votar. E ele criticou a maneira como ele falou, já não lembro, né? Pô, eu tinha 20 e poucos anos, né? Eu não lembro a frase que ele falou. Eu também não respondi, eu não disse nada, só que tchau, tchau. Acho que eu dei o recado para a esposa do pastor, né? Que eu não quis, não. E ela toda chorosa, né? Mas ele é um rapaz tão bom, ele é um rapaz tão... não sei o quê, mas você não... Só que eu não disse a ela o porquê. Eu hoje vejo que muita coisa eu engolia, não falava. Eu acho que eu errei, eu acho que eu devia ter falado, né? Devia ter me mostrado o que eu era. Então, me mostrei uma vez no colégio. Antigamente era assim, jardim de infância, primário e ginasial. Já estava no ginasial. Segundo ano, terceiro ano, não, no segundo não era não, acho que era no terceiro ano, no penúltimo ano. O diretor do colégio não deixava os alunos comprar sorvete no coitado do homem que estava lá com aquela... Porque antigamente tinha aqueles carrinhos todo coberto, com gelo dentro, com rodinha, né? E ele ficava ali para vender picolé, sorvete, que era muito mais gostoso naquela época do que hoje, né? Eu ficava assim, pô, um calor desse. E como eu já tinha exigido a minha tia, que dizia, pô, as minhas colegas têm dinheiro para comprar lá o lanche, não dá dinheiro. Aí ela começaram a dar dinheiro para mim, para comprar um lanche, então estava com dinheiro. Esse homem se vestia sempre de branco, ele foi militar. Diziam que ele foi militar, tinha 2 metros de altura, era violento, porque uma vez ele foi lá na sala de aula onde eu estava,
sentou na carteira da frente, eu estava atrás, e porque os alunos não faziam silêncio, ele deu um soco tão forte que até estremeceu a minha cabeça. E eu quis enfrentar o diretor. Ele ficava na varanda, era uma casa, então, naquelas portas antigas, né? Então tinha uma sala de aula aqui, assim, então tinha uma sala de aula aqui era a direção, a diretora, e aqui a outra. Tinha uma escadinha que subia. A escada subia aqui desse lado e tinha a escada do outro lado, então era feita uma varanda. E nos fundos, então, aquilo foi construído já para a sala de aula, não pertencia à casa, foi feita depois. Muito bem. Então, ele ficava nessa varanda, olhando, tomando conta, no recreio, tomando conta dos alunos, para ver, para que, se alguém se atrevia a ir comprar o sorvete, porque ele aí ia lá, né? Ia achar ruim. E a cantina ficava nos fundos. Eu olhei e vi que ele estava lá. Eu digo, é agora. O muro tinha uma grade que a gente podia botar a mão assim, uma grade larguinha, né? Uma larga. Era baixa até. Fui lá. Moço, me dá um sorvete. Tem sorvete de quê? Agora eu não lembro o sabor de sorvete. As minhas colegas, quer dizer, colegas já era de outras turmas, porque ali se juntava todas as turmas, não sei quem é. Ficaram assim, olhando. Ela comprou sorvete, mas não pode, o diretor está lá. Fiz questão de passar, assim, ele lá em cima, eu aqui na frente, eu olhei para ele, digo, fala alguma coisa. Eu era quietinha, ninguém me chamava para brincar, eu não brincava com ninguém. Eu era quietinha. A única pessoa que conversou comigo uma vez, que estava lá no recreio também quietinha, era a Rosemary, a cantora Rosemary, que eu não sei se ainda está viva ou não. Ela disse para mim, eu quero ser cantora. Ela falou para mim, ela conversou comigo, ninguém conversava comigo. Então, eu era quietinha. Me chamavam de pureza. Ela é pureza. Pois é, a pureza, corajosamente, foi lá e ainda olhou para ele. Ele ficou olhando, não disse uma palavra. Resultado, todo mundo começou a comprar sorvete. Ele não sei lá por quê, ele não teve coragem de falar, de me impedir, de reclamar, de ir lá para eu jogar o sorvete fora. E ele já tinha, acho que, feito isso, né? Tinha proibido mesmo. Tinha mandado o homem sair de lá, mas o homem não saía. O homem insistia, ficava lá, porque ele queria pegar as pessoas quando saísse da aula, né? Então o coitado do homem ficava lá, esperando. A gente só podia comprar o sorvete quando saísse do colégio. Estando lá dentro do colégio, era proibido. Naquela época não tinha essa coisa de drogar bala, drogar sorvete, não tinha, né? Então não tinha problema, né? Porque ele queria que comprasse lá na cantina, né? Naturalmente. Eu comprava às vezes grapete, eu gostava muito de paçoca, bananada, comprava essas coisinhas. É interessante, eu quando defendia a minha tia, que meu tio batia nela, a gente pegava assim, uma coisa e fazia assim, continua para tu ver. Ele parava também, eu digo, mas eu sou tão quietinha, tão magrinha, eu era magra, eu sou magra, né, mas eu sou magra agora por causa do negócio, problema de açúcar, né, não pode comer isso, não pode comer aquilo, o remédio também emagrece. Mas naquela época, as pessoas até perguntavam, você come? Porque eu era tão ossuda, e era corajosa, vamos dizer assim, era assim. Então, eu dei este exemplo, e por que agora eu dei esse exemplo? Viu? A memória? Já nem sei por que eu dei esse exemplo.
que eu comecei a falar no intervalo, né? Fiz um intervalo que o Cristo vai falar sobre a verdade em relação ao pecado. Deixa eu falar. Então é isso. Jesus Cristo foi um ser muito corajoso, sabendo que ele ia passar. Antes de reencarnar, ele já sabia que ia passar isso tudo. Ele lembrou na época em que devia lembrar, certo? Quando criança, acho que ele não lembrou disso, mas... E ele podia ter desistido. Mas não. Cumpriu o que ele contratou lá com os seres de luz, né? Ficou acertado e ele cumpriu tudo direitinho. Quer dizer, corajoso. Eu falei sobre os pastores, né? A igreja evangélica. Falei do futuro pastor, né? Queria um assunto sério, né? Era para casar, né? Eu falei só com ele uma ou duas vezes só, também. Na igreja. E eu acabei saindo, né? Bom, então, gente, já fizemos um intervalo que vai outro assunto, né? Às vezes é bom, sabe, fazer um intervalozinho. Então, vou começar a ler a verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor, sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles com comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. São só palavras como poderia dizer outra palavra, né? Diferente. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. A religião. Olha, quando Deus, através de Cristo, determinou colocar a chamada religião, não foi para controle dos seres humanos, foi para esclarecer os seres humanos, para ajudar a expansão da consciência do ser humano, para ajudar a eles a compreender que só o amor constrói, né? Que o resto não é viver, né?
O resto é morrer. Estão vivos praticando o mal aqui, depois ficam presos lá no inferno, ou, quando é mais moderado, no umbral, a ponto de, às vezes, se autotransformarem num ovoide. E em alguns casos, resetados. E em outros casos, que é raro, mas acontece, ir por todo. Quer dizer, não existe mais aquele personagem, mas a partícula do Criador é eterna. O espírito é eterno, aí vai por todo. Vai lá se misturar com o resto para depois fazer um novo ser, né? Quando o Criador expelir novamente para o espaço a partícula. Certo? Então, os dirigentes, né, antigos da igreja, os antigos, porque agora é a mesma coisa agora, né? Eles acompanharam o sistema, né? Então, eles começaram a colocar medo nas pessoas e pelo medo a pessoa obedece. Conta de luz para pagar. Tem um prazo para pagar. Nossa, o cara fica cheio de medo. Por quê? Nossa, vão cortar minha luz, tem que correr, pagar, senão vou cortar minha luz. É ou não é? Você não obedeceu por medo? Água. Ai, meu Deus, já passou o prazo. Eles amanhã são capazes de aparecer aqui para cortar minha água. O medo que você sente foi correndo pagar. Você pagou por medo. Eu dei esses dois exemplos para vocês entenderem como é na religião também, a mesma coisa. Se você separar do teu marido, isso é pecado. Deus vai te castigar. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. Bem, eu vou parar por aqui e para o próximo vídeo vou repetir aquela frase, porque é interessante este assunto agora, para ver se fica só num vídeo assim, sobre o Jeová e o Moisés. Conceito de pecado. Eu vou anotar aqui. E é isso, senhores. Antigamente, os pais batiam muito nos filhos, né, nas crianças. E as crianças acabavam obedecendo por medo de apanhar. Geralmente era o pai que batia com cinto, tirava o cinto da cintura e batia. E nos colégios era aquele negócio na mão, né? Ou então no traseiro, nas crianças que não aprendiam. Santa ignorância. Quanta ignorância, né? O ser humano
O ser humano é muito ignorante. Tanto que a espiritualidade, ela batalha, ela fala a mesma coisa não sei quantas vezes, ela manda várias pessoas falar o mesmo assunto de diversas maneiras para ver se o ser humano entende, se entra na cabeça. Uma vez uma pessoa me perguntou no meu primeiro canal, quem é o Criador? Quer dizer, não entendia nada do vídeo que eu estava falando. O Criador é o que nos cria, é o Deus. E a gente fala, ó, Deus tem vários nomes, né? Atom, no Egito, Alá, pelos árabes, Jeová, pelos judeus, Deus, né? Deus, Senhor, Senhor dos mundos, enfim, vários nomes. Eu gosto de dizer Criador, gosto também de dizer Atom. Eu não gosto muito da palavra Deus, não sei porquê, não gosto muito. Eu gosto mais do Criador Pai, Mãe, Criador primordial, porque ele é pai e mãe, ele é feminino e masculino, ele tem as duas polaridades, polaridades positivo e negativo. Ele tem, vamos dizer, os dois sexos, masculino e feminino. Que espírito não tem sexo, mas ele é masculino e feminino. Se desdobrou, fez os seres machos e os seres fêmea, né? Mas o ser humano, ele custa muito para entender as coisas, para assimilar, para raciocinar. Ele tem que ler, por exemplo, uma pessoa que fica lendo as passagens da Bíblia, não sei quantas vezes, já leu aquilo não sei quantas vezes, vai lá e lê de novo, e vai lá e lê de novo, e vai lá e lê de novo. Para mim, na minha opinião, essa pessoa não entendeu nada. Eu fiz o vídeo da Gênese Sagrada, li uma vez e para fazer o vídeo li a segunda vez o livro. Eu não vou estar querendo decorar. Entendi? Então eu vou passar adiante. Não precisei ficar ali naquele capítulo, depois passar para outro. Eu sinto que eu precisaria ler novamente para encaixar este estudo, essas informações com outras coisas, por causa disso. Como eu não tenho assim, a memória, né, de gênio, né? Então eu precisava por causa disso, mas não há necessidade. Se eu li um monte de livros espíritas só uma vez, Evangelho, eu li só uma vez, estou lendo agora para fazer também os vídeos do Evangelho. A Família da Luz estou lendo agora. Estou lendo agora, eu não tinha lido ainda a Família da Luz, só li 2 capítulos só, não li o resto, estou lendo agora pela primeira vez. Então, para mim, essas pessoas que ficam toda a vida ali lendo a mesma coisa, não sei quantas vezes, é porque até agora não entenderam. Tanto que quando a gente entende as coisas e pessoas ficam enviando para a gente aquele assunto que a gente já entendeu, é um saco. Eu já não li, não vou nem ler, pô, eu já sei isso, para que eu vou ler? Mas tem gente que fica ali martelando. Parece um fanatismo, né? Fanatismo. Agora, se a pessoa quer decorar, sim. Para decorar tem que ler muitas vezes para decorar. Se você não tem uma memória muito boa de pegar logo assim, aí vai ter que ler muitas e muitas e muitas vezes. Isso, a verdade é essa, né? Pois é, então, é uma pena. Poucas pessoas aqui vão conseguir passar pelo buraco da agulha, né? Que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um ser humano. Porque às vezes não entende, não aprende, não assimila
Para mim, a espiritualidade está toda entendida para mim. Eu faço esse trabalho, então tenho que leitá-la, mas eu nem precisaria, vamos dizer, fazer trabalho nenhum na internet. Mas a gente tem que ajudar as pessoas, né? Isso é caridade, é compaixão. Porque a conclusão, depois da pessoa andar em todos os lugares, de ler tudo sobre espiritualidade, saber um pouco de cada religião, ler as cartas de Cristo, a conclusão de qualquer estudo sobre religião e espiritualidade é o amor incondicional que rege o mundo maravilhoso. É o que rege um mundo de paz. É o que cria. Pai, Mãe, Criador primordial, Deus, Ele cria por amor. E nós temos aquela geometria sagrada que é a forma do coração que, junto com outras partículas, vai formando as coisas. Tudo tem amor. Tudo tem a partícula do Criador de amor. O gato tem a partícula do Criador, o cão, a formiga, a barata, o mosquito, o vírus, a bactéria, a alga, o golfinho, o vento, o sol, a chuva, a nuvem. O fogo tem a partícula do Criador. Muita gente vai dizer, o quê? O fogo que destrói tudo? Sim, o fogo tem a partícula do Criador. Tudo que existe tem a partícula do Criador. E porque tudo tem a partícula do Criador e nós temos dentro de nós o Criador e nós somos o próprio Criador, é só desenvolver, né? Por isso que o que a gente pensa, a gente cria. Estive vendo um vídeo, ainda não vi o vídeo todo da EPA, que ele falou, só o pensamento, se você pensa, fulano é muito ruim, você pensou aí, fulano, né, disse o nome lá, pensou no fulano, fulano é ruim pra caramba. Essa energia vai para a pessoa. Nós fazemos magia a todo momento. Magia negra. Nós fazemos magia negra a todo momento, segundo as novas informações que estão vindo. E eu não sabia disso, né? A gente pensa que magia é só aquele negócio que vai botar lá na encruzilhada, né? Ou vai no cemitério, ou vai fazer em casa lá aquelas rezas, aquelas velas, vela com não sei o que, e mais isso. Não. O pensamento, escrever, por exemplo. Se você escrever fulano, é isso, é aquilo, escreveu isso ali, é magia. E vai para a pessoa. Por isso que se diz, perdoa, 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 e é para essa energia ruim que você está com raiva do outro não ir para o outro e não retornar a você. Vai para ele primeiro e depois volta para você. Aí você corre para o médico, doutor, não sei, de repente eu estou sentindo um negócio, será que eu estou sofrendo o coração? É minha garganta, minha garganta. Porque aquilo volta para a gente. Então, quando uma pessoa está sempre doente, sabe, sempre doente, tem isso, tem aquilo, cuidado. Alguma coisa está errada com você. É impressionante, né? Porque tudo se cria no universo por causa da partícula que está dentro de nós, da criação. Por causa do ectoplasma. O ectoplasma cria.
a energia vital. Os magos negros usam esse ectoplasma para fazer os laboratórios lá deles, para fazer os chips, para fazer nanotecnologia, para fazer aparelhinhos pequenininhos para botar nas pessoas. Os da luz também usam o ectoplasma dos médiuns, mas para o bem. Tá? Tudo que se fala, tudo que se diz, aqui neste recinto a energia deve estar boa, né? Por causa do trabalho que eu faço aqui. Vai se formando uma egrégora. Mesmo que eu, às vezes, fale coisas ruins, né? Para dar exemplos e tal, mas é o mínimo, não é o mínimo, né? Mas falo sobre o Evangelho, sobre a família da luz, as cartas de Cristo, que é muito importante. Agora, o meu trabalho sobre os extraterrestres vai oscilar, né? Porque eu vou ter que falar também da parte extraterrestre ruim. Depois vai ficar assim, ó. Vai oscilar. Procurem ter bons pensamentos, procurem ser neutros. Ser neutro. Vê o mal, não dê opinião, não sinta raiva. E é isso. Os pleiadianos dizem, sejam observadores. Não se deixem influenciar. Sejam apenas observadores. Seres de Pleiades, extraterrestres, senhores, só isso por hoje. Obrigada por tudo aí, pela presença. Obrigada também pelos comentários, né, que muitos dizem que gostam, né, dos meus vídeos, outros dizem que despertaram, né, então a gente fica contente, né, fica feliz porque fica feliz ao nível da Terra, né, porque aqui eu já disse, não tem felicidade, mas tem uma felicidade ao nível do planeta Terra, ao nível desta terceira dimensão, melhor dizendo. Então a gente sempre gosta de saber, porque até é um estímulo, né, da gente continuar até o trabalho, né. Então tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.